time dele joga junto praticamente há 2 anos, tem um poder de manutenção de posse de bola, jogadores experientes que travam o jogo. Eles fizeram isso bem no segundo tempo. Mas o meu time teve 59 desarmes, nós não desarmes que chegamos até agora na competição. 16 finalizações contra 9 do Corinthians. Posse de bola 50% para cada um. Então acho que foi um jogo onde eles cadenciaram o jogo no segundo tempo, levaram o jogo um pouquinho mais lento, eles têm essa manutenção de posse de bola. E nós tivemos bons contra-ataques no segundo tempo. O primeiro tempo foi todo praticamente nosso, nós jogamos com muito volume. Jogamos em cima deles para tentar vencer. O Corinthians encontrou aquele gol, a bola estava dominada nos nossos pés, encontrou o gol. E depois nós encontramos o segundo gol. Eu acho que é uma coisa absolutamente normal, mas pelo número de finalizações, pelo número de desarmes que nós fizemos, eu acho que nós fizemos um grande jogo contra um grande adversário que a gente tem que respeitar. Ô Galo, na minha opinião, o Náutico hoje jogou uma grande partida, como todo mundo viu, mas apenas um jogador não rendeu um bom futebol. O que é que aconteceu com o Araújo? Se foi posicionamento, se não foi, se ele não estava num ataque boa, o Araújo hoje não rendeu. O Araújo é um grande jogador, é um jogador que eu confio muito. E às vezes no momento do jogo, um dia está um pouco menos que o outro, dia o Heinz, entendeu? As coisas acontecem e a gente tem que dar esse respaldo para ele, porque ele é uma grande pessoa, um grande profissional. E é um jogador muito importante para mim, eu valorizo muito a questão dele. E o importante é que a gente tenha opção para poder, num dia que alguém tivesse um pouquinho abaixo, a gente retomar e o atleta que entra com qualidade. Mas ele é um jogador super importante, a gente vai continuar dando suporte, apoio. E sempre tem um ou outro atleta que não está numa boa tarde, isso aí acontece no futebol. Galo, Rogério, a torcida primeiro pediu, você atendeu e correspondeu. Você já está pensando em colocá-lo como titular? Ele é importante como elemento de surpresa. Como é que você vê o Rogério fazendo uma avaliação do jogo dele hoje? Não é que a torcida pediu. Eu senti a necessidade naquele momento de aumentar um pouquinho a velocidade, deu um pouquinho mais de tempo para hoje se desenvolver dentro de campo. E aí a questão dele entrar e jogar vai ser uma questão de escolhas. Nós temos alguns problemas médicos aí, provavelmente pelo jogo da Ponte Preta, alguma coisa a gente vai ter que mexer na equipe. Mas a primeira coisa é descansar um pouquinho do jogo de hoje, que foi... Eu acho que foi um jogo de muita maturidade do Náutico hoje, sabe por quê? Nós enfrentamos um adversário que no segundo tempo manteve a posse de bola no nosso campo defensivo. A gente teve um pouco de dificuldade de sair. É um time muito experiente, um time que troca muito passe com qualidade, que se conhece muito, nós tivemos um pouquinho de dificuldade. E mesmo com essa dificuldade, você tem que sustentar. Se você afrouxa, qualquer falha que você tem contra um time desse nível, é gol. Então eu acho que a maturidade desse jogo, eu fiquei bastante contente com isso. Quando você é pressionado contra uma grande equipe, com grandes atletas, e você tem essa sustentação. Galo, eu fiz a pergunta aqui a Rogério, e agora vocês estão chamando Rogerinho, e aí eu mesmo fiquei enrolado aqui, não sabia quem era Rogerinho, quem era Rogério. Até hoje a gente não sabe se é o Rogério, Rogerinho, os dois, chama Rogerinho dos dois. E bota aqui no papel Rogerinho, aí a gente pensa que é o outro que veio do Ceará. Mas, enfim, eu perguntei a ele o seguinte: se afora o bom futebol que o Náutico jogou, eu considero a maior partida que o Náutico fez hoje dentro desse extraordinário adversário do Corinthians. E você fez também essas qualidades alusindo ao segundo tempo, da posse de bola e da insistência, não deixar um espaço para que o Corinthians finalizasse. Eu colocaria mais uma palavra: a persistência foi essa também uma qualidade do Náutico hoje para ganhar esse jogo? Eu classifico como um jogo de alto rendimento, onde qualquer falha te desqualifica, é fatal. Então nós não podíamos falhar, o time cometeu um erro, tomamos um gol. Depois o jogo estava bastante contento ao nosso favor no primeiro tempo, nós aceleramos muito. Essa é a nossa máxima quando a gente chegou aqui dentro de casa, sair na frente do adversário, porque o nosso estilo de contra-ataque favorece quando a gente sai na frente. Infelizmente eles empataram no finalzinho do primeiro tempo, nos complicou um pouquinho. E no segundo tempo nós continuamos, principalmente depois do 25 do segundo tempo, fazendo grandes contra-ataques em condição de fazer gol. Eles têm um grande goleiro também, fez uma defesa no chute do Souza muito boa, criamos algumas oportunidades. E o importante foi um jogo pau a pau, onde nós achamos um segundo gol e eles acharam o primeiro. Então acho que na igualdade de condição a gente teve à frente. E nós fizemos um primeiro tempo melhor do que o Corinthians, com chances claras de gol.
quase o dobro de finalização e principalmente 59 desarmes contra uma equipe dessa é muito difícil você fazer. Insistência valendo. Exato. A marcação, os jogadores se entregaram muito, estão todos de parabéns, estão marcando muito e esse é o ponto forte nosso, a marcação. Galo, nós podemos ver quando o alemão sofreu a lesão no primeiro tempo, a sua apreensão em relação ao jogador, várias vezes perguntou para ele se ele aguentaria, ele aguentou o primeiro tempo, foi para o vestiário, voltou, e parece que fez um teste, viu que não dava, e foi quando você fez a substituição para a entrada do Alisson. Queria que você me contasse o que passou na sua cabeça naquele momento, em que você via um jogador que sentia dores, mas queria permanecer, e o que aconteceu no vestiário para que ele ainda tentasse fazer um teste e depois houvesse a substituição. Ele foi medicado, tomou uma injeção de gelo, mas o edema aumentou muito. A parada que deu nos 15 minutos, o edema cresceu muito. E ele ainda pediu para que eu desse uma oportunidade de tentar, ele foi subir a escada e aí, com a bandagem que foi feita novamente, o edema estava inchando demais, ele está muito inchado hoje e ele acabou sentindo. O Alisson é um jogador preparado, foi meu atleta já no Bahia, um jogador extremamente técnico, um tempo de bola muito bom, uma característica um pouco diferente do alemão, um jogador mais de jogar, de iniciar o jogo, parecido com a do Jean, assim. O alemão é um jogador mais de confronto, mais forte, mas acho que a gente está bem servido, acho que não tinha o que fazer, tinha que manter realmente, porque o problema é que o adversário tem um centroavante muito forte fisicamente. Então a gente tinha que destacar realmente os dois zagueiros, evitar com que eles fizessem qualquer tipo de cobertura nas laterais, porque os dois tinham que ficar determinados para marcar o centroavante, que é muito duro, como é o Patrick do Atlético Goianiense. Então, se pedir para os laterais encurtarem um pouquinho a marcação, se aproximarem um pouquinho dos zagueiros, porque eles iam ficar exclusivamente por 2 para 1, porque é difícil marcar aquele cara individualmente. O Galo, independentemente de estar jogando com um time campeão da Libertadores, com um time que está na lanterna, o Náutico em casa vem sendo avassalador. Fora de casa, o Náutico não vem conseguindo os resultados positivos, mesmo jogando partidas regulares. Você já está pensando em soltar mais a equipe, tendo em vista de que você, até essa semana, falava que a primeira luta do Náutico é ficar na primeira divisão, depois a Sul-Americana. Mas faltam 10 rodadas e o Náutico continua na Sul-Americana desde o início do campeonato. Você vai soltar mais a equipe contra a Ponte Preta? Não, mas nós soltamos a equipe quando a gente joga fora de casa. Nós marcamos dentro do sistema que a gente joga de contra-ataque. E esses últimos 4, 5 jogos que nós fizemos fora de casa, eu acho que nós jogamos melhor que o Botafogo no segundo tempo no Rio de Janeiro. Fizemos um bom segundo tempo também contra o Fluminense, como fizemos o primeiro. Tivemos muita dificuldade. Está faltando a nossa bola entrar. Né? Pra você ter uma ideia, nós temos o mesmo número de chances que as equipes que estão entre os 4 primeiros quando jogam fora de casa. Eu cito que o Fluminense aqui, no primeiro turno, teve 4 chances de gol contra a gente, nós tivemos 27 finalizações. 4, 5 chances reais de gol é a nossa média dentro da competição fora de casa. Então não é que a gente cria uma situação de contra-ataque. Meu time é um time que precisa de espaço para correr. Se eu enfio o time lá na frente, eu não consigo buscar esse espaço. Aqui em casa eu consigo ter uma outra situação para o diante da torcida. Nós temos a mesma postura que todos os times que vêm jogar aqui contra a gente, de marcar forte e ter a saída do contra-ataque. Né? O que está precisando é a nossa bola entrar. Nós estamos fazendo bons jogos fora de casa. Galo, boa noite. A diferença do time, analisando as características do Araújo para o Rogério. Quando que é o momento ideal de usar um, quando que é o momento ideal de usar outro, e analisando essa diferença entre os dois jogadores. Nós somos dois jogadores de bastante distinção. O Rogério tem uma característica muito parecida do Rainer. Um jogador muito rápido, que faz a recomposição da lateral também, como a gente no nosso sistema que a gente montou. O Araújo é um jogador mais técnico, um jogador de velocidade curta, mas de muita capacidade técnica, de manutenção de posse de bola, uma visão de jogo muito boa, um jogador experiente. Então acho que são situações distintas, jogadores que se completariam pelos estilos. Mas a gente tem que entender que nem sempre o atleta está num bom momento, tem que respeitar, sabe? Porque existe uma história. O histórico do Araújo para a gente na competição é muito bom, nos ajudou nos momentos que nós mais precisamos. No momento que eu precisei de um centroavante, ele sem ter condição de jogar centroavante, ele foi para mim sem problema nenhum. Então existe um respeito muito grande pelo profissional que ele é e vai continuar existindo. Ok.